Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um bate-papo sobre direito do trabalho, processo do trabalho. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou mestre especialista pela USP em Direito e Processo do Trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha, comente, faça suas perguntas, compartilhe com os colegas, ajuda bastante o canal. Vamos ajudar os colegas, não é? A militar aí numa área tão importante como é o direito do trabalho. Hoje o assunto, ele é muito recorrente pelos alunos, pelos colegas, como mensurar, como estabelecer um valor de uma indenização na seara trabalhista. Seja um dano moral, um assédio moral. Qual o valor que eu coloco? Deixo para o juiz arbitrar? Mas tem lá o artigo 223 da CLT, que estabelece o grau e os valores, como utilizar parâmetros e como pedir isso dentro de uma petição inicial, dentro de um processo do trabalho. Primeiro, precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, que o artigo 223, que houve mudanças pela Lei 13.467 de 2017, a lei do Temer, que veio a chamada reforma trabalhista, que trouxe essas modificações do artigo 223 da CLT, ela foi considerada inconstitucional pelo STF, porque ali limitava, estabelecia já valores prévios, e cada caso, nós sabemos que cada caso é um caso, não tem como estabelecer, não é verdade? O próprio direito, ele é vivo por conta disso, porque não tem como o legislador prever todas as circunstâncias de casos concretos. Então, diante disso, o STF, acertadamente, ele declarou por inconstitucional o artigo 223 e aquela gradação de valores para o dano moral. Professor, agora complicou. Se ainda nós tínhamos aquele artigo e agora nós não temos mais, voltamos à estaca zero. Calma. Nós vamos estabelecer aqui para vocês critérios, ajudar você a estabelecer dentro do caso concreto, da mesma forma que o STF ele colocou como inconstitucional, porque cada caso é um caso, eu também não vou conseguir para vocês aqui estabelecer, olha, coloca X valor em cada caso. Isso é impossível. Mas existem critérios, existem requisitos, existem como você basilar e chegar a um valor muito aproximado. Bom, esse foi o primeiro assunto que nós tínhamos que trazer para vocês. O segundo assunto, ainda nos considerando, é que você não pode mais deixar para o juiz arbitrar. Antes de 2000, nós podíamos colocar lá dano moral a ser estabelecido pelo juiz. Depois do ano 2000, que veio o rito sumaríssimo, já começou a complicar. No rito ordinário você ainda poderia, porque nós não precisávamos liquidar os pedidos. Somente no rito sumaríssimo, do artigo 852, fala que os pedidos deverão ser certos e liquidados, sob pena de indeferimento da petição inicial no rito sumaríssimo. Só que com a reforma trabalhista, houve também uma mudança no artigo 840, que trata da petição inicial trabalhista. E lá também trouxe a mesma regra de que todos os pedidos deverão ser liquidados. Então, hoje se torna obrigatório, desde 2017, você estabelecer, colocar, mensurar, arbitrar um valor. Não obstante o juiz poder colocar ali um outro valor, sem problema nenhum, que ele entender diante dos fatos e provas que forem colhidas no processo. Tá? A terceira dica que eu dou para vocês também, ainda nos preâmbulos, nos considerandos, é que você sempre coloca um pouco a mais. Professor, mas o senhor está sugerindo que se tenha um enriquecimento ilícito? Não, não é isso. Na dúvida, o próprio princípio protetor que fala que na dúvida, pró operário, para o trabalhador. Eu dou essa dica, vocês vão entender por quê. Porque é defeso ao juiz dar além do que foi pedido. Então, se você coloca um valor muito pequeno, o juiz, a priori, data vênia, não poderia colocar a mais, estabelecer a mais, mesmo ele verificando critérios
ali que poderiam ensejar um valor de indenização, de reparação civil maior. Então, na dúvida, coloque um pouquinho a mais, tá? Então, acho que isso aí é uma dica importantíssima, porque senão, claro que o réu, ele vai, se o juiz colocar além do que você pediu, o réu vai recorrer, ele vai bater em cima dessa tecla, né? Porque há lei estabelecendo isso, né? A proibição do juiz, as chamadas sentenças extra, citra ou ultra petita, tá bom? Então, diante disso, vamos então falar um pouquinho dessas indenizações. É muito importante que você saiba que não existe só uma única indenização possível na seara trabalhista. Nós estamos falando de uma reparação civil. Então, quem vai trazer um norte para nós é o direito civil, é o Código Civil, uma vez que o artigo 8º da CLT traz o direito comum como fonte do direito do trabalho. Tá? Então, o artigo 8º da CLT, você pode ver lá que vai colocar que o direito civil é fonte do direito do trabalho. Então, nós vamos nos abeberrar também do Código Civil, que traz ali noções, né, para que a gente consiga chegar a um valor aproximado. Outra coisa, nós não temos um único dano a ser geral, a ser reparado no processo do trabalho. Nós temos vários. Não obstante o mais famoso ser o dano moral, que acaba sendo uma regra geral, tá? Tudo se desemboca ali praticamente no dano moral, né? Mas nós temos outros. Nós temos o assédio moral, nós temos o dano existencial, que já foi tratado aqui nesse canal, temos o dano material, temos a Lei 9.029 de 95, que é muito importante, que eu quero tratar com vocês, tá? Então, também é importante você saber, eu vou tratar aqui um pouquinho, mais ao final, sobre cada uma, dando algumas dicas, lembrando que nós estamos falando sempre aqui no campo subjetivo, em casos abstratos, cada caso concreto vai ter um valor mais próximo, mas com essas dicas que eu vou dar, tenho certeza que você vai conseguir chegar a um valor razoável, tá bom? Bom, então o artigo 944 do Código Civil diz que a indenização mede-se pela extensão do dano. Então vou repetir, a indenização, ela mede-se pela extensão do dano. E eu vou dar um exemplo, acho que o exemplo ele é muito importante, né? Então nós estamos nesse bate-papo nosso aqui, sem objetivo de ser uma aula, tá? É mais um bate-papo com dicas mesmo e bem prático para vocês, tá bom? Então olha só, vamos supor que um empregador, ele venha chamar aquele empregado de burro. Olha, você é muito burro. Aquilo trouxe um prejuízo de ordem íntima, de foro íntimo, subjetiva ao trabalhador. Mas vamos estender um pouquinho mais. Vamos supor que esse trabalhador, ele está atendendo algumas pessoas e chega lá o empregador e fala: você é muito burro, eu já falei isso para você quantas vezes? Opa! Aquilo já não ficou mais na esfera pessoal e íntima, já trouxe um prejuízo à imagem, à honra daquele trabalhador perante aquelas pessoas. Vamos aumentar um pouco mais. Vamos supor, numa reunião da empresa, alguém vai lá e fala: olha, o fulano de tal ficou em último lugar, mas também ele é muito burro. Todo mundo ri, a empresa inteira ficou sabendo desse prejuízo moral, né? Desse xingamento do empregado, então aumentou um pouco mais, já foi mais extenso. E vamos, por fim, o empregador coloca isso na internet, numa rede social, que a extensão aí é gigantesca, é ilimitada, nós não sabemos até onde pode chegar. Então, é nesse intuito que o artigo 944 do Código Civil, ele fala que mede-se conforme a extensão do dano. Veja que uma coisa é só para o empregador, entre o empregador e o empregado. Outra coisa é quando há outras pessoas, a coisa vai se estendendo, o prejuízo vai se aumentando. Vamos dar um outro exemplo. Uma coisa, um acidente de trabalho. Uma coisa, o trabalhador fazendo entregas, cai e rala a perna.
Outra coisa, ele quebrar a perna. Porque ele ralou a perna, vai ficar alguns dias afastado. Né? E pode deixar uma mancha na sua perna. Mas outra coisa, ele quebrar a perna. Vai ficar mais dias afastado, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que, talvez, deixar de jogar futebol. Outra coisa, ele precisa ser amputado essa perna. Outra coisa é ele vir a falecer. Então, percebe-se que vai aumentando, né? Cada caso pode ter uma extensão maior do que nós estamos falando. Então, por isso que não dá para você falar, olha, um acidente de trabalho, X mil reais. Não, mas qual foi a extensão do dano? Qual foi a extensão do prejuízo? Percebe-se? Então, é muito importante você se ater à extensão e mostrar bem isso para o juiz, para que ele se convença do valor que você está pedindo. Então, a extensão do dano é o grande pilar. É o primeiro grande pilar que nós vamos colocar aqui. O segundo grande pilar é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O princípio constitucional, que também vem basilar ali o Código Civil. O que quer dizer esse princípio da razoabilidade e da proporcionalidade? Ora, tem que ser um valor razoável. Eu lembro de um caso emblemático, há muitos anos, de uma empresa de bebida que fez um comercial e esse comercial ele falava mal de outra bebida. Um cantor famoso, talvez muitos vão lembrar, um cantor muito famoso, né? E pegava ali com o dedinho e tal, e falava, olha, minha verdadeira paixão é essa, aquela, tal. Foi um caso, né? Eu posso falar aqui, não quero fazer propaganda, né? Merchan pra ninguém aí. Mas foi um caso muito famoso. E aí, essa outra empresa, que primeiro tinha contratado esse cantor, né? Que depois ele falou, não, olha, foi uma paixão passageira, e minha verdadeira paixão é essa agora que eu estou. Entrou com uma ação e pediu uma liminar, e o juiz concedeu a liminar, falando que essa empresa tinha que se abster desse comercial sob pena de 5 mil reais por cada inserção. Ora, nós tínhamos ali 4 inserções por dia dessa empresa, 20 mil reais. Vezes 30 dias, nós estamos falando de 600 mil reais. O dono da empresa fala assim, olha, quanto que aumentou com esse comercial nossas vendas? Aumentou em 5%. 5% equivale quanto? Equivale a 50 milhões por mês. 600 mil? Continua. Não foi razoável. Aí, claro, que o autor entrou, pediu a majoração, foi majorado. Aí o réu falou, não, então agora realmente o valor é muito alto, vamos parar com o comercial. Né? Então você percebe que se não for algo razoável, né, que traga uma efetividade, não adianta nada. Perde-se o poder, né, do Poder Judiciário, perde-se a efetividade, a tutela pleiteada pelas partes. Então tem que ser algo razoável, né, tanto para um lado quanto para o outro. Eu vou chegar lá também em ambos os lados e depois quero dar um exemplo dentro do direito do trabalho. E no que tange a proporcionalidade, nós estamos falando o seguinte, tem que ser proporcional tanto do lado do trabalhador quanto do lado da empresa. O que isso quer dizer? Não pode haver um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito por conta desse prejuízo do trabalhador, senão ele vai se sentir na vantagem. Fala, opa, que bom que eu me acidentei, ou senão a família que perdeu o ente querido, nossa, que bom que ele morreu, ficamos ricos, né? Não pode isso, não pode chegar a esse ponto, mas também, do outro lado, nós não podemos quebrar a empresa, porque ela cumpre uma função social. Ela gera impostos, ela gera empregos, ela aquece a economia. Então tem que ser algo proporcional, razoável e proporcional. Então, aonde você vai se basear? Primeiro, o salário daquele trabalhador. Quanto que ele ganhava por mês? Então, vamos dar um exemplo aqui. O trabalhador, ele se acidentou, teve um acidente feio, e ficou lá parado por um tempo, não vai poder mais jogar bola.
e que ele gosta muito de jogar futebol, e ele ganha R$ 1.500 por mês. Aí o juiz aplica 1 milhão de danos morais para ele. Ele fala, poxa, que beleza, que ótimo, se eu soubesse eu teria quebrado a perna antes, né, jogando pela empresa, né? Foi no futebol dentro da empresa, que também se estende, né, dentro do local de trabalho, né? Um dia nós vamos falar sobre isso em um vídeo aí, que tenha esse tema envolvido. Mas se fala, poxa, ou entregando, né, o motoboy, né, que entregando, quebrou a perna, falou, se eu soubesse, teria me acidentado antes. Fiquei rico, ganhei R$ 1 milhão. Se eu trabalhasse a vida inteira, eu nunca ganharia isso. Mas, por outro lado, também, vamos dar um exemplo, um motoboy de uma padaria. Se você coloca uma indenização de 1 milhão para uma padaria, ela quebra. Você fecha a empresa. Então tem que ser algo que não venha enriquecer o trabalhador, ou a sua família, no caso, né, de uma morte, mas que também não venha quebrar a empresa, porque ela cumpre uma função social, com impostos que são dinheiro revertido para a sociedade, né, gera empregos, etc. Você entendeu? Então tem que ser algo, então nesse caso, professor, olha, se ele ganha R$ 1.500, é uma padaria, vamos supor, 10, 15 mil reais, talvez, 10 salários dele, talvez, claro, estou dando aqui, né, seria um valor razoável, né? Ele não vai poder mais jogar bola, mas ele já tem 40 anos, né, já estava quase aposentando ali a chuteira, não é verdade? Então, talvez, dependendo do caso concreto, veja, não quero aqui estabelecer um valor, tá? Mas talvez seria um valor razoável. 10 salários dele, né? Não vai prejudicar nada na vida cotidiana dele, não vai poder mais fazer esportes pesados, mas pode andar, pode pegar peso. Talvez fosse um valor razoável. E R$ 10 mil vai ser um prejuízo para a empresa, né, que vai se atentar a ter condições de não provocar outros acidentes em seus empregados, né, ela vai se ater, mas também não vai quebrar a empresa. E se me coloca R$ 1.000, a empresa vai falar, R$ 1.000 eu pago tranquilo. Tem que ser algo que realmente, vamos falar o português correto, doa, né? Tem que doer no bolso, mas não quebrar a empresa, não inviabilizar aí a atividade da empresa. E por outro lado, não vai enriquecer, 15, 20 mil reais não vai enriquecer o trabalhador, tá? Mas também tem o que nós chamamos de função pedagógica, né? Tanto para um quanto para o outro. Ok? Legal? Bom, então como que funciona? Qual é a fórmula da indenização? Dano, vou tratar de duas hipóteses aqui, tá? Dano, culpa e nexo causal. Isso está estabelecido no caput do artigo 927 do Código Civil e também no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 29, que fala, né, quando houver culpa da empresa. Então, quando houve culpa, é o que nós chamamos de responsabilidade subjetiva. Mas o próprio parágrafo único do Código Civil, do 927, né, trata do que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Fala em alguns casos estabelecidos por lei. O que seria a responsabilidade objetiva? Não ter a necessidade de se provar culpa. Então seria somente o dano, a prova do dano, do prejuízo, da sua extensão, do jeito que nós falamos aqui, tá? E o nexo causal, que é o liame, é a ponte, é o que liga o prejuízo à atividade laboral, à empresa, tá? Ou seja, é ela que é a responsável. Então, no caso da responsabilidade objetiva, você não precisa provar culpa, fica muito mais fácil. Então, aqui, uma segunda dica que eu dou para vocês é você sempre procurar trabalhar com a responsabilidade objetiva, que é preponderante na Justiça do Trabalho, por conta do princípio protetor. É mais benéfico. Quando houver dúvida, né, deve-se pró-operário. Então você deve trabalhar sempre com que possível, com deixar claro para o juiz que você entende que estamos tratando de responsabilidade objetiva. A culpa você trata mais no que tange à extensão do dano. Né? Você trabalha mais como uma extensão. Então, o empregador, né, não obstante chamar ele de burro, depois postou isso, né, falou para outras pessoas. Tá? Então, veja que
a extensão se deu por culpa da empresa. Então você pode trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que é mais interessante, é mais fácil e menos trabalhoso, mais fácil de você ganhar também, você obter êxito, né? Mostrando para o juiz, aí você pode trazer jurisprudência, julgados, que a Justiça do Trabalho, né, pelo princípio protetor, opta, né, pela responsabilidade objetiva, aí você trabalha melhor, você não precisa trabalhar tanto a culpa da empresa, né, com relação a isso. Então, é bem bacana, né, você saber essa diferenciação, tá bom? Bom, então agora eu quero tratar de cada uma das indenizações de forma rápida, é um bate-papo, não quero esgotar o tema, nem tenho condições para isso aqui, né, não é o objetivo do canal. Tá? Mas eu quero dando algumas dicas para vocês e trazendo aí alguns tipos de indenizações e como que você pode trabalhar um pouquinho cada uma delas. Bom, o primeiro, o mais famoso, é o dano moral, que no direito português é chamado dano à personalidade, que seria, acho que, o nome mais técnico, mais correto, porque a moralidade é só um dos direitos da personalidade. Então, o dano moral, o prejuízo que gera o dano moral é um prejuízo nos direitos da personalidade. Então, quais são os direitos da personalidade? Veja, os direitos que têm a ver com a pessoa, o nome, a imagem, a honra, a intimidade, a privacidade. É muito comum, eu tenho certeza que você, como colega, principalmente quem trabalha na área civil, batem no carro dele e falam assim, olha, além do conserto do meu carro, eu quero que pede danos morais. Né? Quem nunca passou por isso, na verdade? A gente, né, tenta levar na esportiva, porque sabe que a pessoa é leiga no assunto, não é verdade? Mas nós deveríamos responder a pergunta dele com uma outra pergunta. Qual direito da personalidade foi afetado? Afetou a sua imagem, a sua honra? Ou foi um mero dissabor? Foi um mero prejuízo? Né? Então, não é qualquer dissabor, não é qualquer prejuízo, chateação que vai gerar dano moral. Tem que trazer um prejuízo a um dos direitos da personalidade. Então você precisa mostrar para o juiz qual direito da personalidade foi ofendido. Se foi a honra, está lá no artigo, né, a dignidade, está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Se foi a imagem, se foi o seu nome. Então você tem que mostrar. E, além disso, mostrar qual direito a extensão do dano para que você consiga chegar ali a um valor estabelecido de dano moral. Ok? Aí nós temos o assédio moral, que a doutrina entende como um subtipo do dano moral. Porque, como eu falei, o dano moral acaba sendo uma regra geral. Isso aqui eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu vou dizer que 99,9% dos colegas, e até mesmo muitos juízes, mas aqui não querendo defender os juízes, mas é porque não é bem pedido, então ele não pode também dar, se não for bem pedido, bem estabelecido. O assédio moral, ele é muito mais grave, dependendo do caso concreto, do que o próprio dano moral. Então, no caso, né, de uma ofensa à dignidade, chamou ele de burro, né, e houve uma extensão, você estabeleceu, um único ato pode gerar o dano moral. Um único ato. Uma morte, um xingamento, um post numa rede social, não é? Um único ato, um acidente por culpa da empresa, não é? Um único ato pode gerar o dano moral. Agora, o assédio moral, não. Um único ato não se gera assédio moral. Porque nós temos dois requisitos muito bem estabelecidos. Para que tenhamos o assédio moral, precisa haver uma continuidade. Tem que ser algo ali, ó, repetitivo. Né? Então, se não for algo repetitivo, olha minha bateria acabando aqui, né? Se não for algo repetitivo, nós não estamos falando de assédio moral. Então, é aquela perseguição implacável. É todo dia, ou toda semana. Né? Tem que haver uma continuidade, uma habitualidade nesse assédio moral. E em segundo,
tem que ter o objetivo de exclusão. Anotem aí. Então tem que ter uma repetição e tem que ter o objetivo de exclusão. Tem esse objetivo de exclusão. Como assim? A empresa quer que ele pede demissão. Os colegas querem que ele saia da equipe. Percebe? Percebe como ele pode ser muito mais grave? É claro que no caso do dano moral, nós podemos tratar aqui de morte, que é muito grave. Mas o assédio moral, ele é algo maléfico. Ele é algo realmente desumano. Uma empresa que tem um trabalhador lá, trabalha muitos anos, não quer que ele seja mandado embora, porque tem que pagar um valor alto de verbas rescisórias, começa a tratar ele mal. Começa a exigir ali acima das suas forças. Aquela pressão. E só com ele, percebe? É só com ele. Começa marcação cerrada com horário. E começa a dar advertência, suspensão. Porque tem o objetivo para que ele peça demissão. Acontece também quando um vendedor é muito bom e destoa, né? Tem um ditado que fala, né, que o prego que se destoa leva martelada. Não é verdade? Já escutaram esse ditado? É aqui. Então ele sempre vende mais, aí ele recebe os elogios, só ele ganha os prêmios, os outros colegas não ficam com inveja e começa a não chamar ele mais para o almoço. Ninguém quer dormir com ele nas reuniões quando vai para algum hotel, numa convenção. Ninguém quer ir com ele no carro. Percebe? Começa a ter o objetivo de excluir. Então o assédio moral, se bem provado, e tem que ter um abalo psicológico. Né? Então se você consegue provar o abalo psicológico, você pede para o seu cliente fazer algumas sessões com um psicólogo, psiquiatra, e esse profissional ele consegue realmente verificar o problema psicológico que isso vem trazendo e dá um laudo. Então você já começa a provar a extensão, você começa a provar o abalo psicológico, você prova através de testemunhas, e-mails, mensagens, WhatsApp, né, os prints, a exclusão dessa pessoa e a perseguição, que é o próprio assédio. Essa indenização com certeza vai ser muito maior. Agora, se você não prova todos esses requisitos e mostra isso bem detalhado para o juiz, você tem que realmente desenhar para o juiz. Não que ele não tenha condições de entender, não é isso. É porque ele tem tantos processos. É importante, às vezes, você colacionar a conversa no meio da petição, a foto, o laudo, porque ele vai ter que parar ali de ler a sua petição, vai ter que buscar o documento, e tem muitos processos. Se você já coloca tudo ali, aquilo forma um quadro na cabeça do juiz, forma o que nós chamamos de convencimento da extensão do dano e da gravidade desse assédio. Com certeza, né, você pedindo um valor maior, você tem mais chances de ter um valor maior. Porque muitos colegas falam, professor, mas, poxa vida, eu peço lá um assédio moral, o juiz deu 3 mil reais, deu 5 mil reais. Aí eu te devolvo a pergunta, você provou a extensão? Você provou o abalo psicológico? Você mostrou ali a perseguição, o objetivo de exclusão? Com certeza. Aí, tendo com aqueles outros parâmetros, quanto ele ganha, qual a capacidade da empresa, até onde aquilo gerou, né, a extensão desse problema, desse assédio, com certeza a indenização será muito maior. Depois nós temos o dano estético. O dano estético é aquela repulsa social, aversão a algo, uma anomalia no corpo da pessoa. Então a pessoa sofreu um acidente e ficou com o rosto deformado. É aquilo que você olha e aquilo, por mais que você tenha pena, que você tenha dó, aquilo te causa algo ruim em você. É uma aversão social. Né? Então, se causa isso em você, imagine na pessoa. Então, também é importante você, quanto ele ganha, qual a capacidade da empresa, né? A empresa, ela contribuiu para isso ou não. Tá? Daqui a pouco eu vou tratar de culpa recíproca, né, e culpa exclusiva da vítima. Então, o dano estético também é muito importante que você mostre isso. É uma parte do corpo, tire fotos, né, que mostre. Também, talvez, um laudo psicológico, né, de mostrar o abalo que aquela pessoa sente, vergonha em certos lugares. Também é muito importante, tá bom?
O dano existencial, nós já tratamos em vídeo, se você não assistiu, tratamos um vídeo passado. Você tem que mostrar quais foram os prejuízos nos seus direitos sociais. Eu não pude ir nas reuniões do meu filho na escola, não pude ir na festinha do meu filho, não pude viajar, porque nunca recebi férias, faz 5 anos que eu não viajo. Percebe? Eu faço tantas horas essas que eu não consigo sair com a minha esposa. Não tive mais filhos porque não tenho nem tempo de namorar. Percebe? Não tenho tempo de lazer. Então, você tem que mostrar isso para o juiz. E hoje, com a internet, com o celular, você tem fotos, prints, tantas formas de se provar, né? Meios lícitos para que você utilize. Então, o dano existencial também, você tem que mostrar isso para o juiz. Né? Não basta falar, olha, trabalhava 15 horas por dia. Simplesmente você tem direito a hora extra. Você tem que mostrar quais prejuízos. Né? E aí vem quanto você ganha, quais foram os prejuízos e a capacidade econômica da empresa. Um último, não estou esgotando aqui, mas estou falando dos principais, mas esse eu queria um carinho especial de você também, que é da Lei 9.029 de 95, que trata da discriminação, práticas discriminatórias. Já ouviu falar dessa lei? 9.029 de 95. Então, discriminação por cor, raça, religião, deficientes, voltados à esterilização, ao estado de gravidez, né? E a lei fala que, além do dano moral, veja, aqui você pode cumular, olha que interessante. Além do dano moral, você pode pleitear essa indenização, ou seja, a reintegração e o valor dos salários que você deixou de receber, você volta, né? Você provando que é uma discriminação por cor, raça, religião, gravidez, você recebe os salários que deixou de receber e volta para o trabalho. Ou se você não quiser voltar, que em muitos casos, né, a pessoa não quer voltar, já que estava sofrendo discriminação, voltar, né, para o seu algoz, né, a maioria dos casos, e também financeiramente, vou dizer para você que o segundo, né, aquelas ações milionárias que você vê na Justiça do Trabalho, geralmente vem daqui. Inciso segundo, o dobro da remuneração do afastamento até o trânsito em julgado. Então, se a ação dura anos, imagina você receber o dobro do seu salário por todo o período em que a ação tramitou até o trânsito em julgado. Por isso nós temos algumas ações milionárias. A maioria das ações milionárias vem daqui. Por isso que eu quero deixar essa dica para você. Não é? Bom, para nós terminarmos, eu quero falar duas últimas coisas. Primeiro, a Convenção 155 da OIT, da qual o Brasil ratificou, ela fala que para cada fato gerador deve haver a reparação correspondente. Então, você pode fazer vários pedidos de reparação civil, dano moral, assédio moral, estético, dentro da peça e pedir cada indenização correspondente. Né? Então, para cada fato gerador, para cada dano, para cada prejuízo, a indenização correspondente. Porque às vezes você coloca tudo numa única fundamentação e um único pedido. Fica mais difícil. Tá? Então, se você divide para cada fato a sua respectiva indenização, você tem muito mais chances também de ter um valor maior. E por fim, para nós encerrarmos esse bate-papo, as chamadas excludentes de responsabilidade. Então nós temos a culpa recíproca, aí estou falando mais com a defesa, não é verdade? Eu falei primeiro agora com o autor, estou falando um pouquinho agora com as empresas, com a defesa, que vai trabalhar bastante com a culpa recíproca e com a culpa exclusiva da vítima. Eu tive um caso interessante de um motorista que ele deu um problema no caminhão, ele parou, foi mexer, houve um estouro de uma peça e aquilo cegou o seu olho e era um profissional, um motorista profissional que precisava da vista, né? Para poder dirigir bitrem, aqueles caminhões especiais, né? Até ter um bom salário. E ele entrou pedindo um dano moral. Eu estava pela empresa. O que eu mostrei? Olha que interessante. Culpa exclusiva da vítima. Ora, eu mostrei que o caminhão estava com suas revisões em dia. Que ele tinha um canal para ligar e pedir um socorro mecânico. Terceiro, ele não tinha capacidade para mexer, ou seja, ele foi mexer de enxerido.
Né? Quarto, mostrei que as políticas da empresa não eram de ficar em cima ali, que tem que entregar, tem que cumprir meta, hora, né? Havia uma organização, claro, né, normal de uma empresa, a empresa cumpre metas também, né, para os seus clientes, mas dentro de uma normalidade. Ora, provado tudo isso, ele não ganhou o dano moral. Houve prejuízo, era inegável, tá? Ou seja, ele perdeu a vista de um olho, mas a culpa foi somente dele. Então ele recebeu lá os seus haveres rescisórios, horas extras, teve outras coisas, mas o dano moral ele não recebeu, mesmo tendo prejuízo. Por quê? Porque houve uma culpa exclusiva da vítima. Ele tinha que ter parado o caminhão, ligado para a empresa, para o socorro mecânico, ele não tinha capacidade técnica para isso, não houve uma ordem da empresa para isso, tá? Não era função dele fazer isso. O caminhão estava com todas as revisões em dia, era um caminhão novo, então culpa é exclusiva da vítima, mas tem que ser muito bem provado, percebeu? Agora, pode ocorrer também uma meia-culpa, uma parte da empresa e uma parte do empregado. Então, se você está pela empresa, a empresa ela prestou socorro, ela ajudou o trabalhador, ela fez tudo para amenizar, né, ou para que não ocorresse. Então, é muito importante as empresas darem cursos, palestras, avisos, né, de compliance, de EPCs, EPIs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva individual. A empresa ter uma atenção, né, com relação a isso, ela mostrar que ela tentou fazer de tudo para que aquilo não ocorresse. Então, há uma redução significativa do valor da indenização nesses casos, em que se prova que a empresa teve toda a boa-fé, ela fez tudo o que estava ao seu alcance para que aquilo não ocorresse, ou se ocorreu, que ela prestou todo o auxílio, toda a ajuda necessária, né, com relação àquele dano. Ok, gente? Qualquer dúvida, comente, deixe seu like, não deixe de registrar, compartilhar com seus amigos. Deixem aí sugestões de temas que vocês querem que a gente comente, que traga aqui para vocês nesse bate-papo. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.